Bom, é, olá a todos. Nós estamos aqui no Programa de Desenvolvimento Docente, famoso PDD da Universidade de Santa Úrsula. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago Araújo, sou coordenador do Núcleo de Inovação Acadêmica da Universidade. Esse PDD eu vou falar algumas coisas básicas, porque nós temos novos colegas é, ingressantes na nossa universidade, a quem eu dou boas-vindas. E nós vamos ter uma noite aqui de troca né, e informações. Começando com o nosso momento de saudade, nessa nossa programação. E nós temos essa programação aqui na tela, mas nós podemos ajustar de acordo com as necessidades. Agradeço a presença de todos aqui, em nome da reitoria. Eu agradeço a presença de todos, desejo um bom ano para nós de 2024, que possamos caminhar em uma universidade, em um Rio de Janeiro melhor para todos nós, que a gente merece, que a gente trabalha todos os dias. Nessa nossa programação, nós começamos com esse momento de saudade e de lembrança, uma homenagem ao professor Hilton Berredo, e eu agradeço a presença aqui do professor Calafate. E aí, Calafate, fique à vontade para fazer o uso da palavra. Bom, boa noite, companheiras e companheiros. Agradecendo aqui a professora Maria Geralda, ao professor Tiago, essa chance de a gente falar um pouquinho desse momento triste, né? Não só de saudade, mas normalmente os PDDs começam de forma otimista, óbvio, como sempre, com um novo período que se inicia, não vai ser um período fácil, como a gente já sabe, né? Aliás, como tem sido difícil os últimos, mas vamos sempre resistir. Mas é triste falar um pouco hoje sobre o falecimento do professor Berredo, né? Para mim, para o professor Paulo, talvez só o professor Hermano também, que acompanhou comigo isso, não foi uma surpresa muito grande, porque, na verdade, o professor Hilton, ele, há 2 anos, fez uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro, muito agressivo, apesar da rapidez e do bom resultado, né, dessa cirurgia e tal, já sabia que era um tumor. E eu, pessoalmente, estou passando isso com mais uma tristeza. Eu tive recentemente o meu sogro e meu cunhado com o mesmo tumor e com o mesmo tempo de vida, né? É uma coisa assim muito cíclica, impressionante, né? Então isso é muito triste para mim, pessoalmente, nesse primeiro aspecto. Mas no principal aspecto, falando um pouquinho do Berredo, alguns conheceram bem ele nessa instituição, outros não tanto, mas o arquiteto, urbanista, professor e artista plástico Hilton Berredo, tinha 70 anos, ele teve a formação acadêmica em arquitetura, desenvolveu um trabalho muito, no seu início profissional, com artes plásticas. Ele era da geração 80, né, a famosa geração 80, que teve seu início no Parque Lage, na sua história das artes, e depois na academia logo em seguida, com uma importância muito grande, né? O professor Paulo fez, como sempre faz muito bem, né, um relato da vida dele, e ali ele coloca, realmente, o professor Berredo foi importantíssimo nesse período, ainda atuando como artista plástico ainda até agora, recentemente, né, apesar de que o trabalho dele na academia tomava muito tempo também na questão de organização de curso e do mestrado, etc. Mas nunca ele deixou de trabalhar com arte em geral. Com arquitetura, né, ele nunca foi um arquiteto projetista, né, sempre foi um arquiteto teórico e o teórico das cores, né? A sua tese de doutorado era em cima exatamente disso e fez em arquitetura, em projeto arquitetônico, em planejamento arquitetônico. Pouca gente sabe disso. Mas na Santa Úrsula, ele desenvolveu um trabalho muito importante. Ele começou seu trabalho efetivo conosco nos anos 2000, que foram anos difíceis, né? Nós tivemos uma crise tão profunda, né? E que ele teve presente o tempo todo. Ele montou seu ateliê no nosso curso, lá em cima, no prédio 2, na época, e começou a
a ter inserções acadêmicas em quase todas as disciplinas em artes plásticas, né, em desenho. Ele continuou uma tradição muito interessante do nosso curso, da nossa instituição, que é da qualidade e da determinante das artes no nosso trabalho na arquitetura da Santa Úrsula. Antes do Berredo, nós tivemos Lígia Pape, tivemos Anísio Medeiros, Freda, Orlando Molica, Suzana Queiroga, Charlie Watson, Grijó, professores assim que foram importantíssimos no curso, e os que estão vivos, a grande maioria deles já faleceu, tem uma importância muito grande no panorama internacional das artes plásticas, né? O Berredo, então, seguiu nos anos 2000, nesses anos difíceis, junto com a professora Moema Branquinho. Eram 2 professores em artes e que montavam seus ateliês conosco aqui, de forma muito próxima ao curso, lá no prédio 2 na época, né? E esses 2 professores que continuaram essa tradição e um trabalho muito efetivo no momento dificílimo da instituição e do nosso curso. O Berredo teve uma participação muito efetiva também na retomada do nosso curso e na retomada da instituição em 2012 e 2013, né? Ele, no final dos anos 2000, já tinha se afastado um pouco do nosso convívio, ele não conseguiu continuar no final dos anos 2000, mas na primeira década, quer dizer, no final da primeira década dos anos 2000, né? Ele, em 2008, 2009, se afastou um pouco, e 2011 foi quando a Madre Fátima faleceu, e praticamente o nosso pensamento era de sobrevivência, e que isso fatalmente aconteceu em 2012 com a vinda do grupo que está aqui conosco. Mas o Berredo voltou em 2013, né, quando nós retomamos a instituição, com o Rui chegando à instituição e propondo a sua continuidade e conversando comigo. Ele falou: eu tive carta branca, inclusive, para retomar todo o trabalho de recuperação do grupo de professores dessa instituição. E ele foi um dos primeiros, né? Ele começou a lecionar na PUC também no final da década de 10 dos anos 2000 e retomou praticamente no começo da nossa retomada. E ele, em 2015, participou também muito de forma efetiva na elaboração do novo projeto pedagógico da arquitetura e urbanismo, né? Ele, Hermano e a Zana, principalmente, que retomaram esse trabalho, e hoje a gente tem esse curso muito interessante, um curso diferenciado, inédito em algumas situações, pela sua participação também, onde o nosso novo projeto pedagógico retoma de forma contundente, né, o trabalho das artes em geral. Então, no novo projeto pedagógico, as artes aparecem o tempo todo, como sempre foi tradição no nosso curso. O Berredo também, paralelo ao trabalho na graduação, ele também começa a trabalhar no mestrado, oriundo da Gama Filho, esse mestrado que veio para a nossa instituição com a vinda do professor Gilberto, de alguns professores de lá, o professor Adriano, também, que hoje coordena, e retoma esse trabalho, e depois, logo em seguida, também na pós e nas extensões, ele começa a ter um trabalho muito interessante e muito presente, né? E, paralelo a isso, continuando com seu ateliê aqui conosco, né? O ateliê dele agora está lá no 10º andar, em que a produção toda artística dele retoma de forma muito forte e potente de 5 anos para cá. Uma exposição no Paço Imperial muito grande foi importantíssimo para isso, uma exposição na Casa Clabin, ali na Lagoa também, e ele voltou a trabalhar de uma maneira muito obsessiva na questão das cores, né? Ele foi precursor no trabalho das borrachas, né, das esculturas em borrachas, além dos trabalhos em tela e óleo, acrílico, mas ele tem um trabalho muito interessante nas borrachas, né? Isso nos anos 80 e retomado agora. E também teve um papel muito interessante numa também retomada, que eu posso falar, sobre a questão urbana do nosso curso, né? Esse convênio que nós temos hoje com o Morro Azul, e o trabalho que tem sido feito por todos os nossos cursos no Morro Azul, começa com Berredo. Alguns anos atrás, o trajeto da sua casa, da Rua Paissandu até a Rua Pinheiro Machado, né? Fernando Ferrari, na verdade, que estamos ocupando o campus, ele, na sua observação de arquiteto, urbanista e artista plástico, ele
entendeu que era importante um trabalho, não na comunidade do Morro Azul especificamente, mas em toda a região. Aquela rua Paulo VI, que a gente chama de uma não-rua, começou ali o interesse todo de se trabalhar aquela área, e aí sim, consequentemente, na comunidade do Morro Azul. Ele que fez o primeiro contato com a Associação de Moradores, e depois trazendo a Associação de Moradores para a instituição, e ratificou esse convênio logo em seguida, né? E no nosso curso de arquitetura, passamos a trabalhar com algumas intervenções lá na comunidade do Morro Azul. E logo em seguida vieram todos os cursos que hoje estão presentes lá. E com isso, ele traz de volta uma leitura de extensão para o curso e um trabalho de extensão para a universidade, um pensamento muito maior do que a gente pensava na época, né? E foi pena porque ele nos deixa nesse momento, né? Do trabalho iniciado lá no Morro Azul, o trabalho das extensões já encaminhados também em outros cursos, mas no nosso principalmente, e é triste realmente você ver uma pessoa com tanta capacidade, vontade de viver. A gente esteve presente com ele ainda, ele deu aula até há pouco tempo, né? Ele conseguiu ainda estar conosco no semestre passado nas aulas de artes plásticas e de teoria e história da arquitetura contemporânea. Mas é claro que a gente via a fragilidade física, né? Mas não a mental. E aí depois começou realmente a fragilidade mental, né? Do esquecimento, começamos a ver um declínio nesse processo tão rico que ele tinha de academia, artista plástico, arquiteto e teórico, né? E foi isso que aconteceu, né? E nesse ano, então, passado, semestre passado, 23.2, foi sua última atividade conosco na instituição. Conseguiu montar seu ateliê lá na sala 1009, conseguiu ainda produzir alguma coisa em arte e conseguiu fechar pelo menos o período da maneira possível, né? De fechar sua carreira e sua vida, na verdade. Então, eu queria hoje só falar um pouquinho sobre isso, não vou me estender mais, a tristeza é muito grande. Amanhã haverá o velório e a cremação, o velório a partir das 9, a cremação às 11. Quem puder ir, claro que é um dia complicado, mas quem não puder, pelo menos pensar um pouco, ou para quem não conheceu, conheça dessa forma, né? Foi um professor muito dedicado, principalmente no momento mais difícil da instituição, né? Que foi dos anos de 2001 a 2011, 2009, ele ficou anos até 2009, 2011 não estava conosco, mas ele esteve muito ativo no momento mais difícil que tivemos aqui na Santa Úrsula. Bom, comecemos então o ano de maneira otimista, e uma maneira de homenagear o Berredo seria isso, né? Começar o ano, ele sempre foi otimista, apesar das dificuldades que nós tínhamos todas, né? E pensar nas cores, né? Já que ele era o teórico e o prático das cores, que essas cores apareçam nesse ano, né? 2024. Certo? Bom, beijo a todos. E salve o Berredo. Muito obrigado. Aqui, pensando todo mundo, tem vários professores aqui com a câmera aberta, externando as suas saudades nesse momento tão especial. Muito obrigado, professor Calafate. Aqui deixo aberto a palavra para os demais colegas, como é um momento muito especial. Quem desejar fazer o uso da palavra, fiquem à vontade. A professora Maria Geralda vai falar posteriormente. Aqui ela lembrou no chat que ele abriu o evento que ela organiza atualmente. Moema, que é citada pelo professor Calafate no chat, também externando as suas saudades. Agradeço a todos os presentes nesse momento. Não? Ninguém quer falar? Gente, eu estou emocionado. Vamos comentar, vamos continuar. Muito obrigado, professor Calafate, por esse momento tão especial. Vamos lembrar e vamos incluir o professor Berredo nas nossas orações e os nossos pensamentos positivos. Eu quero aqui também dizer que para os demais cursos, né, professor Calafate, eu sempre falo que a arquitetura é um prazer também lecionar na arquitetura, e a arquitetura é um exemplo de ocupação da universidade e também um exemplo de
currículo. Eu sempre falo para os professores novos para visitar o 10º andar, o 11º andar do prédio 6, que é um importante local para a universidade. É um exemplo de como o trabalho dos estudantes podem ocupar a universidade. Então, eu quero aqui fazer o convite aos demais cursos, porque realmente é um exemplo para todos nós. Ninguém quer falar, não? Vamos lá. Vou seguindo aqui, então. Muito obrigado mais uma vez, professor Calafate, pela palavra. Bom, seguindo aqui a nossa programação, eu vou passar a palavra para a professora Maria Geralda de Miranda, a quem eu agradeço a oportunidade de colaborar com o nosso programa de desenvolvimento docente. Eu estou procurando aqui um negócio para desafixar, mas está tudo certinho. E ela vai comentar sobre o capital cultural na acepção. A professora Maria Geralda, depois você pronuncia corretamente o seu texto. Vou deixar para a apresentadora. Gente, muito obrigado pela presença. Maria Geralda, muito obrigado pela colaboração. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos, coordenadores, professores. Boa noite, Calafate. É realmente um dia difícil para a gente, porque eu convivi com o Berredo um tempo, eu já o conhecia, já apreciava o trabalho artístico dele. E quando eu cheguei na USU para trabalhar, ele me levou lá no andar da arquitetura. De fato, eu fiquei encantada, né? E é muita saudade mesmo. E o Berredo, sem dúvida nenhuma, é uma referência para Santa Úrsula, para a arquitetura, para a arte, enfim. Bom, o Tiago me pediu, né, me pediu para falar, né, se eu queria apresentar algum tema hoje nesse encontro de desenvolvimento institucional. Aí eu pensei de trazer um pouco de Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, para a gente pensar um pouco do ensino-aprendizagem nesses tempos que nós vivemos hoje, não é? Nós sabemos que desde a democratização do ensino, a chamada democratização do ensino, especialmente a partir dos anos 1990, a universidade cada vez mais tem recebido alunos de classes sociais que anteriormente não tinha acesso a ela, certo? Eu não estou lecionando na graduação da Santa Úrsula, estou mais na pesquisa, mas eu entendo que, inclusive, a instituição, né, o crescimento da instituição vai se dar também absorvendo as classes populares, né, por meio do FIES, absorvendo alunos de todas as classes sociais. E o que as classes sociais teriam a ver com o ensino-aprendizagem? Foi desse ponto que partiu a pesquisa de Pierre Bourdieu, que eu vou colocar um slide aqui para me favorecer aqui um pouquinho. Tá aparecendo, Tiago? Não, ainda não. Ué. Aqui na setinha para cima. Deixa eu... Que ponto que está? Você escolheu a janela, professora Maria Geralda? Janela, né? Isso, ou janela, ou a tela, ou a aba. Ah, foi, tá indo. Foi certinho, professora. Foi certinho? Perfeito.
Mas está pequenininho, não está? Fica à vontade. Talvez na forma de apresentação fique melhor, ou se você for passando os slides assim, fica bom também. Melhorou? Não, você está apresentando? Tô. Você só está aparecendo o PowerPoint com os slides em miniatura. Às vezes você compartilhou a janela. Tá, pera lá então. Saiu, agora é só compartilhar você ou a janela do PowerPoint ou a tela inteira. Deixa eu ir de novo aqui. Esse Meet ficou um pouquinho mais complicado, né? Mudou um pouquinho? Mudou um pouquinho, só um pouquinho. Agora, a tela novamente, onde tá você passando? está passando a janela do PowerPoint. Para a gente está tudo bem. Para mim está tudo bem o tamanho da letra. Ah, então tá. Vou ficar por aqui mesmo. Perfeito. Bom, então, foi a partir dessa questão das classes sociais, né? O Bourdieu, ele é um sociólogo que tem uma leitura de Karl Marx, mas eu diria que o pensamento de Bourdieu é um pensamento muito dele mesmo, né? É claro que com várias influências e leituras, porque todos nós somos aquilo que lemos e aquilo que aprendemos, né? E o Bourdieu também. Essa questão do capital cultural está no livro Poder, Direito e Classes Sociais. E nesse livro, é um livro grosso, né? Ele vai discutir a questão da cultura, do poder simbólico, das classes e as relações dessas classes com a cultura. E ele trabalha com o conceito de campo e de hábitos. Então, essa noção de capital cultural, o Bourdieu, surge exatamente como hipótese para pensar a questão do desempenho de estudantes provenientes de diferentes classes sociais. A pesquisa dele era pesquisa com crianças, né? E ele estava, na verdade, verificando o sucesso escolar e o fracasso escolar das crianças, né? E aí, isso está na reflexão do próprio capítulo, onde ele discute as formas de capital. Ele diz que, de um modo geral, as pessoas, né, pensam no capital somente no seu aspecto econômico, que são os aspectos ligados aos fatores de produção, como terra, trabalho, indústrias e todo o conjunto de bens econômicos, e o dinheiro, obviamente. E nós sabemos que esse capital ele aumenta, ele é acumulado e aumentado por meio de diversas estratégias de investimento econômico. Mas ele vai dizer que o capital ele não pode ser visto e entendido apenas no seu aspecto econômico. E aí ele formula algumas espécies de capital. Obviamente, o capital econômico, que tem a ver com renda, salários, imóveis. O capital cultural, que para ele tem a ver com os saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos. Os saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos. Que é esse aqui que nós vamos focar, o cultural. E o capital social, que para ele está relacionado, tem a ver com as relações sociais, que podem ser revertidas em capital, relações que podem ser capitalizadas. E aí eu trouxe até uma contribuição de um outro estudioso também,
na questão do capital social, particularmente, que é o Putnam, que fez uma pesquisa sobre o desenvolvimento da Itália. E aí ele, para qualquer um que visita a Itália sabe que o norte é bem mais desenvolvido do que o sul da Itália, né? E particularmente o Putnam, ele atribui a isso exatamente ao que ele chamou de capital social, que não é muito diferente do capital social pensado por Bourdieu, não. É até próximo. Ele diz que no norte as pessoas exercem, né, uma espécie que as organizações sociais são mais horizontais, que há uma espécie de confiança entre os diversos agentes do desenvolvimento, ao passo que no sul não teria esses mesmos aspectos. E que isso reafirma, né, o que o Bourdieu diz, que o capital social ele é muito importante também como capital, e ele rende dividendos econômicos, mesmo não sendo o capital econômico, porque o capital social aumenta os benefícios de investimento em capital físico e capital humano. E, por fim, tem o capital simbólico, né? De acordo com Bourdieu. Esse parêntese que eu fiz aqui só foi para explicar uma outra visão de capital social, particularmente. E esse outro conceito aqui ainda é do Bourdieu, que fala nessas 4 formas de capital, né? O econômico, o cultural, o social e o simbólico. Esse capital simbólico seria o que vulgarmente chamamos de prestígio ou honra, que tem a ver, né, com o privilégio das pessoas que ocupam determinados cargos, determinadas honrarias, né? Que seria a posição de privilégio ou não privilégio ocupada por um grupo de indivíduo, que é definida de acordo com o volume e a composição de um ou mais capitais adquiridos e ou incorporados ao longo de suas trajetórias sociais. O conjunto desses capitais, segundo Bourdieu, seria compreendido a partir de um sistema de disposições de cultura, nas suas dimensões material, simbólica e cultural, entre outras, denominado por ele de hábitos. Então, a partir daqui, a gente já pode começar a aprofundar um pouco mais na questão do capital cultural. Para o Bourdieu, o capital cultural ele pode se manifestar em 3 formas distintas, em 3 estados, né? Ele chama de estado. Um seria o estado incorporado, o segundo seria o estado objetivado e o terceiro seria o estado institucionalizado. O estado incorporado diz respeito às disposições duráveis do organismo, tendo como principais fatores de constituição dos gostos o nível de domínio sobre a norma culta da língua vigente e as informações de caráter escolar. Ou seja, o estado incorporado do capital cultural, de certa maneira, é aprendido na família. Se a família, desde cedo, se os filhos, né, de uma determinada família, desde cedo, têm acesso a viagens, têm acesso a idiomas, têm acesso a leituras,
se a pessoa já nasce com a biblioteca em casa, né? Ou hoje, com acesso à internet, banda larga, bem bacana, com um computador, com ferramentas tecnológicas bastante sofisticadas, ou ainda que nem seja tão sofisticada, mas tem o acesso. Isso quer dizer que a pessoa, desde cedo, ela vai incorporando esse capital cultural. Não é à toa que as crianças, que os jovens, né, das classes menos favorecidas têm tanta dificuldade com a língua escrita, né? Que alguns chamam de norma culta, outros de norma padrão, porque exatamente a escrita é alguma coisa que a gente precisa praticar, é alguma coisa que a gente precisa desenvolver desde cedo, né? Uma boa escola. Se a criança desde cedo aprende música, né? Tem acesso a desenho, né? A criança vai ser um berredo querido. E aí, para que se possa proceder à acumulação desse aspecto do capital cultural, é preciso que seja realizado um trabalho de inculcação e assimilação de seus respectivos conteúdos, o que exige um grande investimento de tempo e trabalho a ser realizado pessoalmente pelo agente em questão. Isso aqui eu até já falei, a família possui grande influência nas dinâmicas desse tipo de capital, uma vez que sua apropriação é grandemente influenciada por seus níveis de manifestação no ambiente familiar e a importância dada a ele. Eu não sei se alguns de vocês, né, viram uma palestra que a Anitta, a cantora Anitta, a funkeira, ministrou na Universidade de Harvard. Eu tinha, de certa maneira, até um certo preconceito, assim, né? Todos nós temos os nossos preconceitos. Então, quando eu fui assistir essa palestra da Anitta, eu pensei assim, uma professora da UERJ, amiga minha, falou que era maravilhosa essa palestra. Aí eu, meio desanimada, né, não confiante, fui assistir. Essa palestra também está no YouTube, né, qualquer um pode ter acesso. E ela falava o seguinte, né, uma parte da fala dela que me impressionou bastante, que não teria como, né, o estudante do morro, e aí normalmente eu lembro do Berredo, né, que começou o trabalho no Morro Azul, e que é um importante trabalho, sem dúvida nenhuma, mas a Anitta disse o seguinte, olha, a criança, o adolescente do morro, o jovem do morro, ele acorda e ele só vê feiura, ele vê barracos, tudo feio, né? E o que ele escuta é tiro, rajada de metralhadora, rajada de fuzil. Uma pessoa que nasce na favela, um jovem, jamais faria aquela música da bossa nova, né? Um barquinho que vai, um barquinho que vem, aquela música da Nara Leão. Então, eu fiquei pensando e tive que concordar com ela, né? Realmente é um pouco complicado. Bom, então eu falei já do aspecto incorporado, né, do capital cultural, e agora vamos para o aspecto objetivado. O aspecto objetivado seria mais relacionado à aquisição de bens culturais.
E a aquisição de bens culturais, obviamente, que se compra com bens econômicos, né? E aí, no Estado objetivado, o capital cultural existe sob forma de bens culturais, né? Aí o conhecimento vira um livro, o conhecimento vira uma música, o conhecimento vira artes plásticas, né? O conhecimento vira, enfim. Isso também vale para a ciência, obviamente. O conhecimento vira... O conhecimento junto com a criatividade, né? Leva para a inovação, daqui a pouco talvez Tiago até vá falar nisso. E a inovação, nós estaremos diante de novas possibilidades, né? De novas descobertas. E sobre isso também, eu não sei se vocês tiveram oportunidade também, mas nos anos... Acho que por volta de 2010, 2012, o Centro Cultural do Banco do Brasil fez uma exposição sobre o Santos Dumont. Não sei se alguém teve oportunidade de ver essa exposição. Uma exposição muito rica, porque tinha os desenhos do Santos Dumont, das engenhocas, né, que ele desenhou, e tinha também as cartas dele, as cartas que ele trocava com o pai, com a família. E uma dessas cartas, ele falava o seguinte, que se não fosse a leitura dele, do Júlio Verne, daquela Volta ao Mundo em 180 Dias, Viagem ao Centro da Terra, que são as obras, né, do Júlio Verne, que ele jamais teria criado o avião, que ele jamais teria feito aqueles desenhos, né? A imaginação, a criatividade, ela precisa, né, de espaço para se desenvolver. Então, o Estado objetivado do capital cultural transforma esse capital cultural em bens econômicos para serem apropriados, o que pode ser observado na compra de livros a título de ilustração. Obviamente, então, que o capital também cultural objetivado, somente algumas classes terão acesso, né? Hoje em dia, as coisas estão mudando, né? Ainda bem, com políticas públicas, né? De acesso, porque se a gente olhar para trás, já foi muito pior. Todavia, a apropriação simbólica destes bens faz necessária a garantia dos instrumentos dessa apropriação e os códigos necessários para decifrá-los, ou seja, é necessário possuir o capital cultural em seu estado incorporado. O autor fala também que não adianta nada eu comprar livros, né? Um monte de livros, se eu não tenho condições de entender o que o livro está dizendo, né? A gente sempre diz que os alunos têm muita dificuldade de interpretar, né? Até mesmo as provas do Enem, do ENAD, não é? A gente pega as provas do ENAD, as questões são bem elaboradas, né? São questões que não são questões de decoreba, são mais questões de raciocínio e de ligações, né? Dos vários conhecimentos adquiridos ao longo da vida, e por aí vai. E, por fim, o que ele chama de Estado institucionalizado, que é quando o capital cultural se materializa nos títulos, e esses títulos, né, são dados pelas instituições de ensino, né? Pela universidade. Nós tivemos um ministro da Educação aí, no passado, que tentou arrumar um título no Estado institucionalizado, dizendo que tinha um pós-doutorado
em Harvard, né? Não sei se vocês estão lembrados disso. Isso é para ver a importância do capital no Estado institucionalizado. Então, os títulos de graduação no passado, né? Hoje em dia, a graduação é só o começo, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e por aí vai, né? Hoje em dia está muito também em voga, né? As pessoas vão fazendo outros cursos para auxiliar num determinado... Porque também as questões cada vez vão ficando mais complexas, né? E aí essas questões complexas me remetem a um outro sociólogo, que é o teórico da complexidade, esqueci o nome dele agora, vou lembrar. Na medida que as coisas vão ficando cada vez mais complexas, mais se exige também conhecimentos interdisciplinares, e aí as pessoas acabam buscando uma formação para ajustar aqui, ajustar ali suas carreiras, né? Bom, discutida essa questão, né, conceitual, o Bourdieu ele vê, então, que existe um descompasso, que, na verdade, existe um descompasso educacional. Numa sociedade hierarquizada e injusta, né, como a nossa, não são todas as famílias que possuem a bagagem culta ou letrada para se apropriar e se identificar com os ensinamentos escolares. Alguns, os de origem social superior, né, entre aspas, terão certamente mais facilidade que outros, pois já adquiriram parte desses ensinamentos em casa. Existiria uma aproximação e uma similaridade entre a cultura escolar e a cultura dos grupos sociais dominantes, pois estes, há muitas gerações, acumulam conhecimentos disponibilizados pela escola. Então, o Bourdieu, ele parte do princípio, né, que a escola tem uma certa identidade, que a cultura escolar guarda alguma identidade com esses grupos sociais dominantes, e eu acredito que isso... se a gente pensar um pouquinho no Brasil, a gente vai ver que, obviamente, que uma escola, uma universidade, ou mesmo uma escola de nível fundamental ou médio, que recebe estudantes só das classes mais abastadas, que era o que acontecia no passado, porque a escola pública universal, e há quem diga que ela não é universal ainda não, que quando a escola pública chega em todos os lugares, né, eu digo que ela é universal, mas há pessoas que discordam. Eu digo que ela é universal porque eu desenvolvi uma pesquisa exatamente relacionada ao capital cultural na comunidade da Maré, junto a um CIEP, ali na Vila União. Fiquei 4 anos dentro da comunidade da Maré, gente, 4 anos. E eu consegui, verifiquei, né? O nome do projeto era Projeto Horizontes, e eu verifiquei que, mesmo com o número de escolas existentes hoje na Maré, muitas escolas, tem mais de 10 escolas na Maré, entre CIEP, escola de ensino médio regular, escola... Tem uma FAETEC muito grande lá na Maré, mas que ainda vai levar um tempo para aquelas crianças e jovens da Maré adquirirem, né,
a cultura livresca que é ensinada na escola. Porque, às vezes, as pessoas interpretam um pouco mal também o Bourdieu. O fato do Bourdieu falar de capital cultural, ele não está falando que as classes menos favorecidas não têm cultura. Não é isso. Todo mundo tem cultura. Não tem a cultura valorizada pela escola. Então, eu levei os alunos da Maré que eu desenvolvia o projeto. Esse projeto que eu fazia na Maré, junto ao UERJ, incluía de nós levarmos os estudantes em espaços considerados reconhecidos, né, pela escola, e aqueles estudantes que nós levamos ao CCBB nunca haviam saído da Maré. A primeira vez que eles saíram da Maré, a primeira vez que eles entraram no Centro Cultural Banco do Brasil, e nós os levamos para ver a exposição do Kandinsky. E eram todos negros, né? Eram 17 alunos do projeto, todos negros, e que incomodaram muito as senhoras brancas na fila, né? Na fila para entrar na exposição. Então, a gente vê que no Brasil, particularmente, né, que os negros só passaram a ter acesso à educação de um certo tempo para cá também, a gente vê que essa situação é bastante complicada. E a escola, né, tem essa identidade, ou esse relacionamento, né, com as classes dominantes, né, sempre entre aspas, porque a escola, né, ela sempre foi beletrista, e quando eu democratizo a educação, a universidade, né, que tem gente que fala, porque abriu universidade que nem abre padaria, porque isso é um absurdo, a universidade não é mais aquela universidade, porque é tanta universidade, é Estácio, é cidade, né? Até a Santa Úrsula também começou a abrir um monte de campos, de campi, né? Porque o plural do latim de campus é campi, né? Então, assim, né? As pessoas resistem muito, né? A uma educação não elitista ainda, né? Também a gente precisa, e tem uma questão, né? Que a gente precisa, que daqui a pouco nós vamos discutir. Tiago, eu já estou quase terminando, viu, Tiago? Sem problemas. E o porquê que o Bourdieu acha que a escola teria essa identidade, né, com os sistemas dominantes? É porque a escola trata todos de maneira igual, cobrando de todos o que só alguns detêm, a familiaridade com a cultura letrada oculta. Não leva em consideração as diferenças de base determinadas pelas desigualdades de origem social. Bourdieu destaca, então, um descompasso entre a competência cultural exigida e promovida pela escola e a competência cultural apreendida nas famílias dos segmentos mais populares, né? E o que isso tem a ver com a gente, né? O que isso tem a ver com a gente? Em síntese, para Bourdieu, o sistema escolar, em vez de oferecer acesso democrático de uma competência cultural específica para todos, tende a reforçar as distinções de capital cultural de seu público. E aí, agindo assim, né, o sistema escolar reforçaria essas desigualdades. A escola, então, no lugar de promover, ela reforça as desigualdades. O que ele acha que numa turma querer ensinar, né, as pessoas que são tão diferentes umas das outras, com acumulações tão diferentes umas das outras, né, de uma única maneira, de uma única exigindo as mesmas coisas, né? É como se eu quisesse que os alunos da Moema
Branquinho, que participou do segundo CPEI, fazendo trabalhos maravilhosos com ela, é como se o curso do Calafate não permitisse, né, esse tipo de atividade, uma vez que o curso tem esse viés. Enfim, eu fico assim pensando, né, fazendo pontes e tal. Bom, aí o Bourdieu coloca um problema para a gente, que é a democratização do ensino, se é que a gente ainda pode falar, porque depois da democratização já tivemos tantas políticas públicas de acesso. Na verdade, esse acesso ampliou demais. E eu vejo, inclusive, uma carência vocabular nos nossos estudantes, e eu não me refiro apenas a estudantes da graduação, eu me refiro também a estudantes de mestrado e doutorado, onde eu já atuo há vários anos. Então, há lacunas conceituais, né? Há dificuldades que são inerentes a esse tipo de situação levantada por Bourdieu. Aí, eu penso que a teoria socio-interacionista de Vygotsky pode ajudar a gente a pensar um pouco, né, como trabalhar essas questões todas, né? Porque o Vygotsky, ele também, ele pesquisou, né, as pesquisas dele também foram com crianças e adolescentes. Mas eu acredito que o que ele fala, né, para crianças e adolescentes, eu acredito que serve para qualquer nível de ensino. Na teoria socio-interacionista de Vygotsky, as relações entre aprendizagem e desenvolvimento são aspectos muito importantes, pois para ele o desenvolvimento é promovido pela aprendizagem e a interação entre meio e indivíduo é essencial nesse processo. Eu sei que tem muitas metodologias, né, de ensino hoje em dia, que chama metodologia ativa, metodologia isso, metodologia aquilo, mas eu acredito que essa teoria socio-interacionista ela também pode nos ajudar, né, a pensar, e para trabalhar essa teoria socio-interacionista, eu não consigo vislumbrar outra maneira da gente trabalhar com alunos da graduação, ou mesmo de outros níveis de ensino, a não ser por meio de projetos. Então, me agrada muito a teoria de projetos, né? A teoria por meio de projetos. De colocar, né, para cada grupo ou para cada turma, aí vai depender da avaliação de cada um dos grupos, né? O tipo de projetos que poderão ser feitos, né? Porque o projeto, cada um tem um lugar, cada um constrói um pedaço e cada um acaba se colocando. Aí vocês vão pensar, professora, mas tem o ENAD. No ENAD, os alunos meio que têm que saber aquilo que está ali naquelas provas. Nós até fazemos intensivão por causa do ENAD. É fato. É fato. Mas eu não vejo, né? Se todos os professores, talvez, trabalhassem metodologias interacionistas, né, de um colaborar com o outro,
professor colaborar com todos, enfim. Conforme Vygotsky, escrever, né, eu falava da escrita um pouquinho atrás aí, escrever exige dominar um sistema simbólico complexo que, por um lado, cria um conjunto de neoformações no cérebro que possibilitam um salto qualitativo nas reflexões psíquicas e, por outro lado, permite o acesso ao conhecimento elaborado pertencente à esfera mais complexa da atividade humana. Eu vejo na escrita um dos principais problemas, né, em várias classes, não todos, obviamente, não existe, né, numa turma, exatamente por isso que a teoria interacionista é interessante, porque numa turma nós temos vários níveis, várias formações, nós temos muito mais capital cultural incorporado em um, muito menos em outro, e talvez em um, pouquíssimo capital cultural incorporado. E, para finalizar, ainda com Vygotsky, o papel do professor é de ser um mediador, apresentando-se como um importante parceiro no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, alguém que motiva o aluno para a construção de seu próprio aprendizado e de seu ser. Algumas referências aqui. Muito obrigada. E eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, Tiago. Perdão. Não, ficou certinho. Aqui eu estava marcando mais ou menos 8h10, mas somos 8 horas. Eu tenho uma provocação a fazer. Muito parabéns pela apresentação, Maria Geralda, mas eu gostaria de deixar aqui aberto aos meus colegas. Alguma pergunta, alguma consideração? Professor Sérgio, por gentileza. Eu gostaria de parabenizar a professora e a escolha do tema. Nada mais pertinente no momento que nos debruçarmos sobre Bourdieu e outros autores que vamos falar desse capital cultural e a nossa tarefa no sentido de nos apropriarmos e distribuirmos esse capital. Nós pretendemos incorporar mais pessoas, mais alunos, e essa é a nossa grande tarefa. Isso é que é, de fato, verdadeiramente a democratização do ensino. No início do semestre passado, eu tive um pequeno retrato dessa situação. Ao terminar uma aula da disciplina de Psicologia e Cinema, encontrei com uma aluna, uma jovem preta, moradora de provavelmente um lugar longe, sentada na varandinha que tem no segundo andar da nossa instituição, aos prantos. Ela chorava no sentido ali arrasado. Eu fui ter com ela, perguntar se eu podia ajudá-la, o que estava acontecendo, e ela falou: esse não é o meu lugar. Eu não tenho uma coisa interessante para dizer na aula, mas, sobretudo, eu não tenho as palavras para dizer. Estive ali conversando com ela hoje permanece conosco, mas nós temos que fazer isso. Nós temos que autorizar os significantes e os conceitos populares desse povo que vem hoje na universidade graças às políticas de integração. A pandemia nos limitou um pouco. Tivemos que desfazer-nos dos campos que estávamos abrindo nos subúrbios, nas zonas menos ofertadas de instituição, que era um processo muito bom, caminharmos mais para onde está a população mais carente. Mas nós podemos continuar o trabalho de inclusão, aceitando os alunos, incorporando os seus saberes, valorizando os seus saberes. Recentemente também estive ao redor de uma jovem professora, mulher preta, também vinda da zona oeste do Rio de Janeiro, que estava também numa situação de muita dificuldade, porque ela entrou para uma seleção de uma universidade particular para dar aula de um campo da psicologia, mas faltou professores numa outra área. E perguntaram se ela não podia suprir aquela vaga, e ela se predispôs, estava interessada. E disse para mim: eu estou numa situação muito difícil, Sérgio, porque eu tenho que dar aula sobre autores
porque eu não sei nem pronunciar o nome deles. Eu conheço o pensamento, mas como é mesmo Brentano, Kierkegaard, Heidegger. E é interessante que nós aqui, inclusive, pronunciamos esses nomes da forma culta, mas são todos errados. Meus filhos dinamarqueses não falam Kierkegaard, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que me estendi demais. Queria parabenizar a você, professora, um prazer tê-la ouvido aqui, de forma tão clara, tão nítida, e a organização do tema, a escolha do tema nesse nosso encontro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professor Sérgio. Muito obrigado pela troca. Próximo colega a colaborar, fiquem à vontade. Nós temos aqui presenças ilustres. Nós temos justamente isso. Eu queria agradecer mais uma vez a professora Maria Geralda, que tocou num tema muito importante. Na questão da tecnologia, né, nós vemos uma questão complexa, e principalmente na posição da universidade hoje. Para contextualizar os presentes, né, nós temos uma universidade que nós temos dificuldades, né? Não é só a Santa Úrsula, nós temos dificuldades gerais de captação, de chegar no nosso público-alvo, de chegar na população de uma maneira geral. De outra maneira, aqui falando um pouco da tecnologia, nós temos o acesso à informação com muita facilidade, ao YouTube, ao Google, a outros mecanismos de buscas. Então, o nosso desafio, enquanto professores, é justamente fazer essa junção, né? Esse ajuste e tornar o ensino mais dinâmico e também mais que chegue, né, à população que realmente precisa, né? Nós temos essa questão. Eu queria deixar justamente esse ponto, que é uma reflexão. Como nós vamos formar um profissional, né? Alguns pesquisadores já questionam os cursos de graduação, mas como que nós vamos formar um profissional habilitado diante desse mundo tão rápido, tão acessível? O que acontece de uma maneira geral, em algumas áreas, é que às vezes o aluno faz o curso de graduação na universidade e depois busca outros conhecimentos nas redes sociais ou até em mecanismos de busca, justamente às vezes sem esse critério. Então, assim, como justamente juntar esse público e dentro desse local para que a gente tenha uma universidade mais viva, mais cheia, no sentido de que realmente colaborando para a comunidade, né? Mais uma vez eu reforço, nós estamos funcionando né, com baixa captação. E como nós vamos atingir esse público, né, com esse pensamento que a professora Maria Geralda nos mostrou? Então, mais uma vez, fica essa minha reflexão, porque eu não tenho a pretensão de chegar num resultado agora, tá, pessoal? Eu só quero que a gente possa refletir sobre isso, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, que é uma outra ferramenta, mas, novamente, tendo esse problema tão básico, que é de chegar no nosso destino com o conhecimento necessário, enfim. Professora Maria Geralda, ou pessoal, alguma colaboração? Professor Mário Elian, aqui vou fazer um parênteses, muito obrigado pela sua presença hoje, muito bom revê-lo, fico muito honrado em ter você nesse nosso programa de desenvolvimento docente. O seu microfone está no mudo, se você desejar falar, fique à vontade. Não? Então tá, fica à vontade. Pessoal, o nosso encontro pela programação, né, agora 8h10, nós faríamos um intervalo para tomar um café, para tomar uma água. 8h30 eu vou falar um pouquinho sobre a cultura digital e mais sobre essas tecnologias que estão envolvendo nossa universidade. Vou aqui respeitar o nosso cronograma e fazer esse intervalo se vocês não se importarem. Pode ser assim? Pode, para mim tranquilo.
Muito obrigado. Professora Edith Bertoldi está aí também? Tá isso? Ela consegue falar comigo? Professora Edith. Acho que ela já não está mais. Deixa eu ver. Ah, não está mais. Enfim, ela estava mais cedo. Pessoal, 8h30 mais ou menos a gente volta. Muito obrigado pela presença, viu? Até já.